amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 4 de setembro de 2022, 23º domingo do tempo comum, nós meditaremos o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Vale recordar que esta perícope, esta unidade literária, se encontra no coração da viagem de Jesus, que se iniciou na Galileia, no capítulo 9, e que se concluirá em Jerusalém, no ingresso de Jesus em Jerusalém, no capítulo 19. Então, nos encontramos seguindo Jesus pelo caminho ao longo desta viagem. E o evangelista nos recorda, no versículo 25, que há uma grande multidão que segue Jesus. E que diante desta multidão, Jesus faz uma provocação. E apresenta um critério para que cada pessoa, cada homem, cada mulher que deseja se tornar um discípulo, uma discípula de Cristo, deve ter presente. E esta provocação se refere às relações familiares, a avaliar que lugar as relações familiares ocupam em comparação, em relação à relação que nós temos com Jesus como Mestre e Senhor. No entanto, o texto, na sequência, apresenta duas comparações de Jesus. A primeira, de alguém que constrói uma torre. E que, segundo Jesus, deve avaliar se ele possui as condições mínimas e necessárias para executar essa construção. No segundo exemplo, na segunda comparação, Jesus afirma que um rei que está em disputa ou em guerra contra outro rei deve avaliar se ele pode enfrentar aquele rei com os recursos que possui. Então, na verdade, o evangelista está nos apresentando um importante ensinamento de Jesus que nós todos somos convidados a aprender, a assimilar e a colocar em prática. Que é justamente o discernimento das nossas reais condições para o discipulado. Hoje, em nossa igreja, se fala muito do discipulado missionário. Graças a Deus, isso é muito bom. Afinal, a igreja tem redescoberto, principalmente na América Latina, após a Conferência de Aparecida, a Conferência do CELAM, esta importante autocompreensão a respeito do seguimento e da adesão a Cristo, ao seu Evangelho, ao seu modo de ser e de viver. Então, o discipulado missionário se torna a própria consciência que a igreja, como corpo de Cristo, como comunidade, discípulos e discípulas, e portanto a experiência também de cada um dos discípulos e discípulas deve ser compreendida na perspectiva do discipulado missionário. Agora, como se amadurece, como se cresce, como se progride nesse discipulado missionário? Então Jesus nos dá esse importante ensinamento. É preciso autoavaliar-se. É preciso autoexaminar-se.
é preciso refletir sobre a própria verdade. A verdade que cada um de nós possui e que cada igreja particular, cada comunidade possui enquanto recursos necessários para desenvolver um discipulado autêntico, um discipulado genuíno, uma adesão a Cristo que produza frutos e que de fato dê testemunho do anúncio do reino. Então eu gostaria de lembrar que nós somos convidados por Jesus a reconhecer o que somos, as nossas habilidades, nossas capacidades, nossos recursos e ao mesmo tempo também nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, nossas deficiências. Ou seja, Jesus nos chama a analisar e refletir sobre a nossa verdade. O que possuímos, o que temos, quais são as nossas habilidades, nossas potencialidades, nossas capacidades para segui-lo, para tomar a sua cruz e segui-lo. E é claro, queridos irmãos e irmãs, que o evangelista Lucas sabe e que Jesus também sabe. E se nós formos verdadeiros conosco mesmos, nós também saberemos que para seguir a Cristo e para nos tornarmos testemunhas do reino de Deus, anunciadores do reino de Deus, nós não podemos contar exclusivamente com as nossas forças, com as nossas capacidades humanas. O evangelista nos convida a reconhecer que nós não somos capazes de segui-lo, de seguir o Evangelho de Cristo e viver este Evangelho, se nós contarmos exclusivamente com as nossas forças. Esta é a nossa verdade. O discipulado missionário é uma graça, e justamente por isso ele só pode ser vivido e amadurecido se nós temos consciência que a graça nos precede, que a graça nos sustenta e que a graça nos impulsiona e que nos orienta rumo à meta que o Senhor nos propõe. Então, humildemente, como aquele rei que vai ao encontro do seu inimigo, ou aquele homem que quer construir a torre, nós precisamos reconhecer que precisamos, necessitamos, e que nossa verdade nos impele a reconhecer humildemente que nós precisamos da graça de Deus. O discipulado, portanto, ele pode progredir, amadurecer, na medida em que nós nos deixamos alcançar pela graça, nos deixamos impulsionar pelo Espírito, nos deixamos regenerar pelo dom de Deus que se manifesta no amor misericordioso e no seu amor misericordioso que nos perdoa, que nos cura das feridas que muitas vezes nós carregamos. Quando o Senhor vai nos restaurando e vai nos fortalecendo e vai alimentando em nós um desejo de conversão, um desejo de viver na alegria da comunhão com Ele e de que o Evangelho se torne para nós esta fonte permanente de transformação. E assim nós podemos oferecer também aos demais membros de nossa comunidade
E também há outras pessoas que convivem conosco e que talvez nem professem a fé cristã como nós, mas que desejam uma humanidade melhor, que querem uma humanidade menos desumana, como Jesus nos ensina. Então, queridos irmãos e irmãs, com alegria, reconheçamos nossa verdade, reconheçamos que somos necessitados da graça de Deus e que somente com a sua graça nós podemos de fato tomar a cruz e segui-lo na alegria do serviço e do amor fraterno. E que esta graça possa estreitar a nossa vida e a nossa comunhão, nossa participação em Cristo, em comunhão com Ele e amizade com Ele, para que todas as demais relações humanas sejam relativizadas por esta relação primordial, fundamental, que nós somos chamados a viver. Por causa do nosso amor a Cristo, nós vamos tecendo relações humanas, interpessoais e familiares que correspondam aos critérios do Evangelho. Desejo a você, a sua família, a sua comunidade, um belíssimo domingo. E que todos nós possamos fazer esse percurso desse discernimento maduro, autêntico e verdadeiro. E que ele suscite em nós um discipulado missionário, mais de acordo com a vontade do Senhor. Um bom domingo a todos, a todas. Obrigado.